Ontem, dia 1º de dezembro de 2021, três notícias me chamaram a atenção. A primeira foi a sabatina do candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF e sua aprovação pelo Senado. Amanhã, eu e o Marcelo Cardoso vamos falar sobre isso no programa Dose Dupla. A segunda notícia foi a anulação por um ministro do STJ da decisão do ex-juiz Sérgio Moro, que havia condenado o ex-ministro Antônio Palocci. Esse vai ser um assunto que eu e o Ronaldo Rosas vamos discutir no Papo da Madrugada, que vai ao ar na madrugada de sexta para sábado, aqui no Instantenews.1. E o terceiro assunto sobre o qual eu vou falar hoje foi a declaração do ex-presidente Michel Temer, que afirmou que poderá se candidatar à presidência da República caso haja uma conjunção nacional, vários setores, um Brasil inteiro falando que ele é a solução para o país, porque tem experiência. Apesar de dizer que concorrer à presidência em 2022 não está no seu horizonte, o ex-presidente Michel Temer disse, abre aspas, mas que aceitaria a candidatura caso houvesse uma conjunção nacional. Vários setores, quase um Brasil inteiro, falando que sou a solução porque tenho experiência. Aí posso examinar. Fecha aspas. Ao ouvir essa declaração, a gente chega à conclusão de que o ex-presidente Temer está soltando um balão de ensaio para ver se tem chance, ou alguma chance, uma possível terceira via na próxima disputa presidencial. Eu, particularmente, acho que não tem nenhuma. Mas quem é Michel Temer, né? Ele ocupou a Câmara dos Deputados por 6 mandatos. Na legislatura de 91 a 95, ele tirou uma licença para exercer o cargo de secretário dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Imagina que negócios, né? Em 30 de dezembro de 2010, Temer renunciou ao seu mandato de deputado federal para assumir o mandato de vice-presidente da República no governo de Dilma Rousseff. Depois, todo mundo lembra do que aconteceu. Temer é professor e advogado e tem 7 livros publicados. A sua área é do direito constitucional. Agora, mais do que professor e advogado, Temer é um político e uma velha raposa, como dizem por aí. Ele pode até ter pretensões de voltar à presidência da República, mas é sempre bom a gente lembrar que o mandato de Temer foi marcado por escândalos nada republicanos. Quem não lembra aí daquele escândalo envolvendo o presidente e o grupo JBS? Por causa desse episódio, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por 3 vezes. 2 dessas denúncias foram rejeitadas pelo Congresso. Isso mostra que, de articulação política, ele entende bastante, sobretudo quando se trata de salvar a própria pele. Infelizmente, o brasileiro tem memória curta. Muita gente já esqueceu que Michel Temer foi preso pela Operação Lava Jato em 2019. Foi solto logo depois, mas o STJ não o absolveu de todos os crimes dos quais é acusado. O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, absolveu sumariamente o ex-presidente Michel Temer das acusações feitas pelo Ministério Público Federal acerca aí do cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva naquela edição do Decreto dos Portos. Para o magistrado, aí a peça acusatória não apresentou elementos mínimos que comprovassem as acusações. Mas vamos relembrar aqui alguns episódios envolvendo o ex-presidente. Em maio de 2017, veio a público aí parte do conteúdo da delação premiada do empresário Joesley Batista. Temer teria consentido aí com a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha. Todo mundo lembra da famosa frase, né? Tem que manter isso, viu?
Nessa delação também constavam imagens de Rodrigo Rocha Loures, né, o então assessor do Palácio do Planalto, correndo com uma mala cheia de dinheiro por ruas de São Paulo. Essa cena todo mundo também lembra. O caso foi desmembrado em duas denúncias. Muita gente considera que, na prática, esse episódio marcou o fim do governo Temer, né? O presidente perdeu uma boa parte do seu capital político e não conseguiu mais tocar a sua agenda de reformas como pretendia. Mas vieram as denúncias. Na primeira denúncia, Temer foi acusado de corrupção passiva. Na segunda, foi acusado de obstrução de justiça e de integrar uma organização criminosa. Como Temer era o presidente na época, as denúncias da Procuradoria-Geral da República, então comandada pelo Rodrigo Janot, precisavam ter a admissibilidade aceita pela Câmara. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal só poderia decidir se ia aceitar ou não a denúncia do caso os deputados autorizassem. Nesses dois casos, a Câmara barrou os processos. As ações foram suspensas até Michel Temer deixar aí o poder. Depois, foram enviadas à primeira instância. Só que os escândalos não pararam por aí, né? Nos últimos dias do governo Temer, a Procuradoria-Geral da República, mas não com Rodrigo Janot, já sob Raquel Dodge, apresentou mais uma denúncia contra o político. As acusações dessa vez eram corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A investigação nesse caso era sobre o decreto dos portos. Temer teria favorecido a Rodrimar, a empresa operava lá no Porto de Santos, uma área onde o Temer sempre teve forte influência há muitos anos. Depois do término do governo Temer, o processo também foi enviado à primeira instância. Mas o governo Temer também foi marcado por diversas crises internas, né? Nos 6 primeiros meses de governo, Temer perdeu 6 ministros, e todos eles envolvidos em polêmicas. E as mais escandalosas envolveram Romero Jucá, por exemplo, por conta da divulgação de uma gravação dele, que era ministro do Planejamento, com o presidente da Transpetro, onde ele sugeriu uma mudança de governo, sugeriu, aliás, que uma mudança de governo da Dilma Rousseff poderia aí paralisar a Operação Lava Jato, que investigava tanto ele quanto o presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Fabiano Silveira, que era titular da pasta de Transparência, Fiscalização e Controle, foi outro ministro que caiu por causa das gravações do Sérgio Machado. Na gravação, Fabiano Silveira discute estratégias de defesa de investigados da Lava Jato, fazendo sugestões sobre a defesa do presidente do Senado, Renan Calheiros, que era investigado na operação, além de fazer críticas à operação comandada pela Força Tarefa. Gedel Vieira Lima foi outro ministro de Temer que saiu. Esse aí pediu demissão. Gedel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, em entrevista à Folha de São Paulo, de tê-lo pressionado para rever uma decisão do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que impedia a construção de um empreendimento imobiliário onde o ministro da Secretaria de Governo adquiriu um apartamento. Em depoimento à Polícia Federal, revelado aí pelo jornal, o Calheiro disse ainda que o presidente Temer o enquadrou no intuito de encontrar uma saída para a obra de interesse do Gedel. Com a evolução da crise política, incluindo as denúncias de gravações sigilosas, o Gedel acabou apresentando uma carta de renúncia. Mas todo mundo também lembra daquelas malas de dinheiro encontradas no apartamento do Gedel Vieira Lima, né? Outra que caiu antes mesmo de tomar posse no governo Temer foi a Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a posse devido à acusação de que ela havia ferido o princípio constitucional da moralidade. Havia também denúncia segundo a qual a deputada estava sendo investigada em um inquérito sobre tráfico e associação para o tráfico de drogas.
O teor da notícia era que assessores de Cristiane Brasil pagaram a traficantes para terem o direito exclusivo de fazer aí campanhas em Cavalcante, um bairro da zona norte do Rio, e que presidentes de associações de bairro foram levados para conversar com o chefe do tráfico na região por estarem se recusando a trabalhar para deputada. A Cristiane Brasil era vereadora em 2010, na época em que esses fatos foram relatados. E o seu pai, Roberto Jefferson, tentou aí levá-la a ocupar o Ministério do Trabalho. O Temer teve baixa popularidade desde que chegou à presidência, sendo que em pesquisas distintas aí de opinião, o seu índice de rejeição superou até o da presidente Dilma Rousseff. Os levantamentos mais recentes mostram que a popularidade do governo Temer foi a mais baixa da história em certo período. E veja que ele sonha que poderá se candidatar à presidência da República caso haja uma conjunção nacional. Como eu disse anteriormente, vários setores, um Brasil inteiro falando que ele é a solução para o país, porque tem experiência. Esse é mais um que está iludido, né? Deve muitas explicações à sociedade brasileira. E o eleitor deve tomar muito cuidado com alguém que compartilhava sua administração com nomes do quilate de um Romero Jucá ou de um Gedel Vieira Lima. Eu continuo achando que o nosso rei da mesóclise está completamente iludido com essa possibilidade de representar a terceira via nas próximas eleições. Será que alguns que gravitam no seu entorno contar-te-iam a verdade? Temer acha que deixou saudades. E você? Correr-te-ia para os seus braços de tanta saudade? Desmanchar-me-ia em lágrimas se isso acontecesse.